E aí, tá começando a primeira live aqui do canal. Oi, Yara, oi, Camila, oi, povo que eu não tô conseguindo reconhecer pelo link. Então, essa série de lives que eu tô começando hoje, que se chama Cirurgias Comentadas, elas vão ser a minha maneira de transportar vocês junto comigo para dentro das cirurgias, tá? Então, assim, eu bolei ela para ser exatamente isso, para vocês entenderem um pouco, fixa um comentário com o tema, com certeza. Como é a primeira vez, vão ter esses defeitos especiais ao vivo, né? Como é que eu faço isso? Vou colocar o tema aqui, ó. CC01. Sempre vai ser assim, CC, cirurgias comentadas, criança com autismo. Depois eu vou aprender como é que já começa a live colocando esse tema que eu sei que tem. E eu não tô conseguindo fixar, então assim, essa primeira vai desse jeito. Essa live vai ficar gravada, assim como todas as lives dessa série vão ficar gravadas, tá? Então assim, gente, olá, pessoal que tá entrando, gratidão por vocês terem vindo assistir essa primeira live. Eu pensei essa série de lives primeiro para que vocês conhecessem um pouquinho esse universo da medicina energética, porque é um jeito de contar para vocês o que rola durante as cirurgias, é um jeito de vocês também conhecerem um pouco mais desse universo de multidimensionalidade, o que acontece, o que é possível acontecer e o que não é. Então, assim, quem me conhece sabe que eu tive uma educação, eu tenho um background de ciência, então eu considero o meu trabalho, a medicina energética, como parte da ciência. Não importa que a ciência ainda não tenha os aparelhos necessários para detectar as nossas camadas e as vidas passadas. Eu acredito que no futuro isso vai existir, tá? Porque todo mundo tem um espírito, todo mundo tem as suas vidas passadas, todo mundo tem ligações. Então, assim, da mesma forma que a ciência evoluiu um monte já de não ter, no começo não conseguia detectar gravidade, hoje a gente consegue, não conseguia detectar um monte de coisa e hoje a gente consegue, no futuro isso vai acontecer. Então, assim, eu vim aqui e contar para vocês o que eu vejo e o que eu consigo tratar e todos os benefícios que isso tem na vida dos meus pacientes, do antes e do depois, e especialmente contar os porquês, sabe? Então, assim, o porquê que estava acontecendo aquilo, né? O porquê que deu certo o tratamento. É muito importante porque vocês podem se relacionar também, se identificar com o caso de um paciente e falar assim, nossa, eu tenho isso, então eu não preciso me conformar com isso. Eu posso e devo buscar uma solução, eu não preciso só viver com aquela dificuldade, com aquele bloqueio. Tá? Então, assim, o primeiro caso que eu escolhi para contar, e eu tratei várias crianças com autismo desde 2015, tá? Então, assim, eu me sinto confortável de trazer esse caso, sabendo que não vai poder ser identificado, né? Nem sempre eu falo com meus pacientes o que acontece durante as cirurgias, tá, gente? E isso é uma recomendação da equipe médica. A gente fala quando vai trazer benefício. E quando não vai trazer benefício, não tem por que a pessoa saber. Porque só vai gerar, talvez, medo, insegurança, dúvida. Então, assim, se não tem o porquê, a gente não conta. Já tive caso de tentar contar e engasgar, a internet cair. Então, assim, nem é uma decisão minha. É uma coisa, assim, que vem... É uma ordem que vem de cima. Esse primeiro caso de criança com autismo, eu fui procurada pela mãe da criança e ela contou o caso que ele foi diagnosticado, era um menininho, ele foi diagnosticado com autismo desde cedo. Então, assim, eu trouxe pra vocês aqui, tem o da internet, TEA, transtorno do espectro autista. O que é?
né? São crianças ou adultos que vivem, eles têm assim, num espectro de autismo tem vários níveis de autismo, né, que a pessoa pode ter. Mas o que é comum entre eles é que a pessoa tem uma interação social prejudicada, então ela tem dificuldade de se comunicar, de interagir com outras pessoas. Ela tem um transtorno repetitivo, então assim, ela tem manias, né? Tem coisas que ela fica meio obcecada, repetindo. Pode ter ou não uma linguagem prejudicada de não conseguir se expressar, não conseguir expor as suas ideias, colocar as suas posições, tá? Então assim, essa criança ela tinha tudo isso. E aí a gente agendou o exame energético e a gente foi, quando eu falo a gente, eu e a equipe médica, fomos para dentro do campo do menino para ver o que estava acontecendo. Quando a gente entrou no campo, o que a gente viu? A primeira coisa que eu vi foi que tinha um monte de gente, tá? Então assim, quando eu acabo de entrar no campo da pessoa e esse exame, eu sempre faço esse exame de campo antes de agendar a cirurgia, antes de qualquer coisa, só para eu entender o que está acontecendo e para a equipe médica ter uma noção do que vai ser preciso para o trabalho, tá? Então assim, a gente entrou no campo do paciente e tinha um monte de gente, como se tivesse uma multidão, uma galera. E realmente a mãe, ela reportava que a criança ficava assim, ela reclamava muito sozinha, então ela passava muito tempo sozinha no quarto e ela parecia que ela estava constantemente discutindo com pessoas e tentando se explicar. E isso causava nela, na criança, uma grande ansiedade, porque ela queria se explicar. Era como se ela sentisse muita culpa e ela estava tentando se explicar, mas eu fiz isso por causa disso e ela não tinha paz de espírito. Então tinha um sono prejudicado, né? Então assim, tomava remédio, um monte de coisa. Então assim, tendo essa primeira impressão, e aí eu tenho uma primeira impressão e a equipe tem uma impressão um pouco maior, né? Assim, tipo, um pouco mais abrangente do caso. Nem sempre eles me passam logo de cara, mas eu já tive uma primeira impressão do que estava acontecendo e a gente partiu para a cirurgia. Agendamos o dia e o horário da cirurgia e a gente foi tratar o menino. Oi todo mundo que tá chegando, essa live vai ficar gravada, assim como todas as outras lives, tá? E eu tô contando o primeiro caso e depois no final eu vou abrir para perguntas. Tanto perguntas do caso da criança quanto do que rolou, assim, durante a cirurgia, ou também, se vocês quiserem perguntar coisas por exemplo, sobre o meu processo mediúnico, sobre a falange médica, vai estar aberto pra gente conversar depois, tá? Então, assim, a gente partiu pra cirurgia espiritual na criança. E já foi difícil porque ele estava muito agitado, tá? Então, assim, isso é normal nos casos de, por exemplo, como eu tinha entrado no campo e feito o exame do campo e eu vi que tinha muita gente, a primeira impressão que eu tive é que tinha um monte de obsessor, tá? Então, assim, dentro do campo do menino, e geralmente eles não querem que o paciente obtenha ajuda. Então, já era esperado alguma resistência, né? Mas a gente conseguiu acalmar a criança, ela não ficou deitada na cama, mas ela ficou mais tranquila para poder receber o tratamento, tá? E foi muito interessante e muito emocionante assim que a gente começou a cirurgia, porque quando eu entrei no campo cirúrgico, na mercaba de cirurgia, eu vi exatamente o que estava acontecendo. Essa criança, ela tinha desencarnado e o desencarne dela foi traumático. Então, assim, ela desencarnou sem conseguir... Sabe quando a gente não consegue tomar... A maioria das pessoas, né? Não consegue deixar as coisas acertadas. Então, ele tinha deixado uma esposa, ele tinha deixado filhos para trás, ele tinha deixado uma série de questões pendentes e aquilo não estava trazendo paz para ele, porque ele ficava preso à vida passada dele. Então, quando ele encarnou de novo, ele não conseguia encarnar, o que, inclusive, é uma característica comum. Eu não vou dizer que todo mundo com autismo é esse o caso, é isso, essa é a solução. Não, porque eu não examinei todo mundo com autismo. Mas é muito comum a pessoa com autismo, ela tá no meio, ela ficou no meio, ela foi presa no meio
entre duas vidas. Ela tem pendências de um lado e ela não consegue, por causa disso, encarnar completamente do outro lado. Então ela ficou no meio, né? Então, assim, ele se preocupava muito com a esposa dele, ele se preocupava muito com os filhos, ele se preocupava muito com a vida dele, a vida passada. E ele também sentia muita culpa porque ele tinha feito algumas coisas, então tinham relações ali com pessoas que não traziam paz para ele. E algumas dessas relações, algumas dessas pessoas tinham também desencarnado e acompanharam ele nessa vida. Então eram cobradores. Então, assim, de fato, existiam obsessores no campo dele que precisavam ser tratados, tá? Então, assim, quando a gente fala assim, obsessores precisam ser tratados. Gente, o que é isso? A gente não vai chegar e, sem nenhuma humanidade, expulsar todo mundo e cair na porrada no campo do paciente. O que a gente faz no caso de ter obsessores é que a gente vai conversar, né? Então, assim, a equipe médica vai dar um suporte, a gente vai tentar ver o que eles precisam também. Muitas vezes são cobradores que estão ali por um motivo muito justo, porque sofreram muito, então estão vindo ali, né, tipo, realmente cobrando e falando alguma coisa que é verdadeira, que é genuína, e a gente vai tentar talvez prestar um socorro. São pessoas que podem estar com o perispírito machucado, precisam de realmente ser levados para um hospital espiritual para receber ajuda médica. Então, assim, a gente vai atender as necessidades, a gente vai ver qual é a necessidade daquelas pessoas que estão ali, em primeiro lugar. E se elas aceitarem, a gente vai conversar com elas sobre a importância delas também seguirem em frente, tá? Porque, assim, não é legal você ficar perseguindo uma pessoa ou acompanhando a vida de outro em detrimento da sua própria. E essas pessoas poderiam estar numa nova encarnação, vivendo uma nova experiência, tentando também ficar bem, entendeu? Então, assim, muito importante que fique claro isso, esse procedimento. E aí a gente foi tratar essas ligações energéticas e entender ali como que a gente poderia ajudar. Na cirurgia espiritual, o que acontece? Tá? Como é que a gente trata, então, esse caso, que foi o caso do menino? Primeira coisa que a gente teve que fazer é entrar no campo e a gente foi procurando os nódulos energéticos, que são os focos, tá? Então, assim, os focos energéticos, eles são nódulos de memória. É o que causa ansiedade e é o que prende a gente ao passado, a ligações, a relações. E não precisa ser de vidas passadas, tá? Então, assim, você pode ficar preso nessa vida numa relação porque você tem uma memória que te puxa, ela simplesmente fica te levando de volta pra lá, entendeu? Então vocês vão meio que entender mais ou menos o que é isso pelo sentimento. E a gente foi nesses focos e em cada foco que a gente foi encontrando, a gente foi dissolvendo o foco. O que é isso? A gente vai estar, sei lá, roubando a memória das pessoas? Não. A gente vai estar manipulando a pessoa para que ela não sinta, não tenha uma necessidade? Não. Onde existe dor, a gente dissolve a dor. E aí a gente espera. E aí a pessoa faz um movimento. Então, assim, não sei se vocês conhecem constelação familiar, mas na constelação familiar a gente trata uma relação, ou seja, a gente faz um movimento e a gente espera o campo fazer um novo movimento. E a partir desse novo movimento, a gente faz um novo movimento de cura para tentar ajeitar as coisas. Então, a gente foi tirando os focos das dores e a gente esperou para ver qual o movimento, qual a reação que ele tinha. E a reação dele foi muito boa. Então, assim, esse paciente, eu cheguei a operar ele 2 ou 3 vezes, como foi um dos primeiros casos. Eu não tenho ele registrado no meu sistema de pacientes, então o caso dele tá só na minha memória. Então vocês vejam, mas foram 2 ou 3 cirurgias e logo na primeira ele teve um resultado muito bom. Primeiro porque a gente conseguiu tirar muito da culpa daquelas situações do passado que ele sentia. Então, assim, a gente ia tirando a culpa, ele conseguiu ter uma outra reação em relação àquelas pessoas, em relação à esposa dele. E quando ele voltou da cirurgia, era como se a gente estivesse, assim, sabe, tendo ele
não tendo mais aquelas pendências do passado, ele conseguiu chegar um pouco mais perto dessa encarnação, porque ele já não tinha mais alguma coisa que puxava ele. Então, assim, a mãe dele reportou que na escola ele começou a se interessar mais pelos amiguinhos, então ele começou a brincar. Ele começou a falar, que era muito difícil, ele ficava só no mundo interior dele e discutindo aquelas discussões intermináveis com pessoas que estavam ali, mas não estavam ali verdadeiramente. E aí ele saiu um pouco desse drama, e aí ele foi, aos poucos, ele foi encarnando de fato, né? Então, assim, foi um caso muito legal, tá? E é bem legal porque a gente acha assim, tem doenças no corpo físico que são intratáveis. Não é energético, não é emocional, não é psicossomático. E nem sempre é verdade. A verdade mesmo é que a gente conhece muito pouco, a ciência ainda conhece muito pouco de tudo que é inerente ao espírito e a nossa estrutura energética e a medicina energética. Então, assim, cara, nunca fale que é impossível, nunca fale que não tem solução, nunca fale que é isso mesmo, não é, sabe? Sem investigar, você não pode falar isso. Então, assim, no caso dele era energético, era puramente energético, e o corpo físico dele reproduzia um transtorno que estava no espírito, então estava passando para fora. E uma vez que tirou o transtorno, o corpo físico dele reagiu. Então não era ele não tinha, por exemplo, eu não vou mexer no corpo físico das pessoas, eu mexi só no espírito. E deu resultado. Então, assim, não era uma coisa que estava ali e era hereditário do corpo e inerente, né? Então, foi uma história bem bonita e foi bem legal ter acompanhado. E eu fico muito feliz toda vez que eu recebo aqueles feedbacks de tipo, meu filho tá melhor, e eu tô melhor, e passou, e sarou. Queria saber, agora eu tô abrindo pra gente papear, né? O que vocês acharam? Amanda, estou apaixonada nisso. Milena, que lindo, humana. Yara, que máxima. Ai, gratidão, gente. Coloquem perguntas agora pra cá. Muita sensibilidade, gratidão. Eu sou canceriana, então sou muito sensível. Pode ser que, inclusive, eu chore em alguns relatos desse, porque tem uns que, cara, bate fundo no meu coração, sabe? De ver. Não existe, assim, não o caso em si, mas quando eu entro dentro do campo, vocês vão entender. Tô pensando bem no próximo ser algum bem impactante. Super cuidadoso esse seu olhar quanto a todos os espíritos presentes no campo. São pessoas, viu, Cacau? E a gente tem que ter respeito pelas pessoas, porque somos todos humanos, a gente tá aqui no mesmo barco. Então, assim, hoje sou eu aqui, amanhã eu posso ser alguém que tá cobrando, sabe, de uma pessoa. Imagina, alguém chega lá, te faz muito mal, se desencarna. Às vezes a pessoa fica presa naquele sentimento, por muitas vidas. E você fica atrás de uma solução. E se você não acha uma solução, a solução é buscar atrás da pessoa que te prejudicou, que te assassinou, que te matou. Então, assim, é muito tocante, a gente tem que ter muita sensibilidade, primeiro para entender realmente o que está acontecendo, é a primeira coisa, você entende, e depois para você lidar com isso. E no meu trabalho de cirurgia, poucas vezes sou eu pessoalmente que lido, geralmente é a equipe médica que vem e toma frente. E agora a curiosidade em relação à cirurgia. Quando abre a cirurgia, gente, é sempre a distância. E eu peço o nome, a data de nascimento e a permissão da pessoa. E isso me causa, ou seja, cria uma ligação energética de mim com a pessoa. E eu, por minha vez, estou conectada com a equipe. Então eu fico no meio. Então basicamente eu sou médium ali. Eu sou canal, sou médium. Então, assim, através de mim a equipe chega, através de mim a equipe atua e também passa muita coisa do paciente para mim. Hoje em dia tem passado menos, à medida que você vai se trabalhando, quem é canal, médium e tal, à medida que você vai sanando as suas próprias histórias e as suas dores, você tende a absorver menos. Então você fica mais fácil
a sua rotina de proteção energética fica mais fácil, de limpeza energética depois da cirurgia ficou muito mais fácil, porque no começo eu operava uma pessoa e eu tinha que descansar 3 dias, porque eu ficava arrasada. E hoje eu já consigo operar até 5 pessoas por dia. Então, assim, não vou falar sem ficar esgotada, porque eu acabo ficando, mas sem me autodestruir no processo. Mas é assim, é desse jeito. Até esqueci o que eu tava falando. Super cuidando, que lindo. Ah, Amanda, meu Deus, já quero essa cirurgia, bora marcar, vou fazer um exame no seu campo. Amiga, você está linda, segura, potente. Oh, gratidão. Gente, vocês têm alguma pergunta em relação à cirurgia? Ah, eu vi aqui. Sendo cirurgia em criança, como funciona a autorização e o estado meditativo da criança? Muito, muito pertinente. Então, assim, quando a criança tem até 3 anos de idade, a gente opera a mãe junto, porque nesse período a criança ainda está muito, o espírito da criança está muito acoplado com o corpo da mãe. Então, assim, eu já operei grávidas e crianças, nenéns, que vieram com muitos problemas de vidas passadas. Então, a minha área acaba sendo vidas passadas e campo de ancestralidade. São esses campos que eu vou atuar mais forte. E aí, depois de 3 anos, a gente precisa da autorização da criança. Porque, assim, de 4, 5 anos, é um espírito e ele pode dizer não. E tá tudo bem. Se ele tiver medo e ele falar que ele não quer, a gente não entra e não atua. Entendeu? Então, assim, e o estado meditativo da criança? Tem criança que é mais agitada. Geralmente, quando a gente entra no campo da criança, ela fica meio avoada. Ela fica meio... Porque criança sente mais do que adulto. Então, assim, ela já fica meio aérea, ela já começa a perceber mais coisa. Parece que abre o mundo para ela e ela começa a entender o que está acontecendo ali. Então, ela já vê uma cena, ela começa a sentir alguma coisa e isso faz com que ela vai ficando assim mais... Ai, mamãe, tô com sono, não sei o quê. E aí já pede, né, uma mamadeira, uma mantinha e tal. Mas, então, não necessariamente a criança tem que estar deitada, igual o adulto deitado para receber o tratamento. Ela pode estar brincando tranquila, ela pode estar assistindo um filme, né? E isso não vai interferir no tratamento. Até no caso da criança ser autista, por exemplo, e às vezes não manifestar tanto essa autorização. A mãe pode autorizar pela criança nesse caso? Pode sim. Inclusive, crianças, pessoas também que não têm que não estão com todas as suas capacidades, por exemplo, pessoas que estejam em coma, internadas no hospital. Agora tem operado muita gente com Covid, tá? Então, assim, um responsável, um marido, um pai, pode autorizar o acesso. E aí, nesse caso, eu vou perguntar para a equipe médica se a gente tem mesmo autorização. Tem alguns casos que sim, a maioria sim. E tem alguns casos que eles falam que não, tá? E aí é um mistério da falange. Eu não sei explicar, tá? Nem sempre eles me explicam também. É assim, não, então não. Como funciona a cirurgia em si? Através da cura, do toque, fiquei curiosa. Então, eu opero só à distância e eu opero na base da multidimensionalidade, que é a teoria dos campos. Por isso que eu falo que tem muita ciência, tem muita física quântica envolvida com o meu trabalho, tá? Então, assim, ligações energéticas. A gente aqui tá tendo ligações energéticas, mais vocês comigo do que eu com vocês, tá? Então, assim, vocês estão conectados comigo. Quando você tá ouvindo uma pessoa, um áudio de uma pessoa, você recebe a energia que tá ali da pessoa. Então, assim, já viu aqueles casos assim, nossa, eu abri um áudio de fulana e eu fiquei até sem ar, me deu cansaço e tal. Você absorve. Então, assim, não é só pelo contato físico que você tem contato com outra pessoa, especialmente quando é multidimensionalidade envolvida. Então, assim, com o nome completo e a data de nascimento, a gente consegue mapear aonde é que está no tempo e espaço o campo da pessoa. E através da minha ligação com a pessoa, que a gente vai sempre se falar pelo WhatsApp, eu peço autorização antes, esse contato já é
o suficiente para eu estabelecer uma conexão, uma ligação energética, e é através dessa ligação que a gente vai fazer cirurgia. Depois eu vou explicar, vou gravar mais vídeos em relação a isso. Como isso funciona em relação a locais afetados por egrégoras. Arikishka. Você é minha paciente, mas eu esqueci quem você é. Coloca seu nome aqui embaixo e me explica melhor a sua pergunta. Quais temas podem ser tratados? Olha, eu já tratei um monte de coisa. Quer saber? Eu não tenho a resposta para isso. Eu recebo o caso e eu examino na hora. Eu entro no campo do paciente e eu vejo o que está acontecendo. Eu não tenho assim, esse caso, porque às vezes vem uns casos assim que são um desafio, assim, novidade para mim. E aí eu sempre, cara, eu tenho uma política assim, eu recebo todo mundo e eu examino na hora para ver o que está acontecendo. Na dúvida, me manda mensagem que a gente vai ver o que está acontecendo. Nesses exames de campo antes da cirurgia, eu sempre falo para a pessoa o que eu tô vendo. Tipo assim, tô vendo isso e tal, a gente vai tratar isso, combinado antes da cirurgia. E nas cirurgias a gente trata estritamente isso, o que a pessoa trouxe como incômodo e o que a gente combina nessa conversa antes. A gente não vai além disso, até como respeito pela pessoa, a gente não vai ficar fuscando. Ela vai vir com uma queixa e a gente vai tratar o que está incomodando. Minha prima tem um filho autista e é muito sério o autismo dele. Ele é um menino saudável, porém totalmente ausente. Leda, pede pra sua prima mandar mensagem pra mim, pra eu examinar o campo dele. Milena, eu tô achando incrível, primeira vez que vejo sobre isso. Achei incrível, dá pra fazer online, sim, dá pra fazer online. Gratidão, gente. A Covid tem a ver com o espiritual da pessoa também? Qual o grau de envolvimento? Olha, eu examinei, foi até uma curiosidade. Atualmente, assim, tipo, recentemente veio uma pessoa com Covid, ela não sabia que estava com Covid, eu menos ainda. E aí ela falou que ela estava sentindo um monte de coisa, que ela estava bem no trabalho dela e de repente ela começou a sentir ansiedade, taquicardia, ela estava muito agitada, ela não sabia o que estava acontecendo, muitos pensamentos o tempo todo, e aí ela pediu para fazer um exame porque ela queria fazer cirurgia. Eu entrei no campo dela e eu vi uma confusão, mas era assim, fora do normal, tá? Era diferente por exemplo, desse caso da criança com autismo, que tinha uma multidão e todo mundo falando ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse conectada com o mundo inteiro. E eu não conseguia nem me entender ali dentro. Até fui pedir uma segunda opinião. Eu tenho uma parceira, uma companheira de trabalho, né, a Maluê Martinelli. E muitos trabalhos eu, inclusive, faço a cirurgia em conjunto com ela. Quando é um caso muito grave, a gente opera junto, tá? Eu com a minha falange e ela com a dela. Porque na medicina energética existem especialidades diferentes, gente. Então, assim, eu tenho a minha especialidade e eu vou acessar alguns campos. Ela tem a especialidade dela e ela acessa os outros. Então, eu pedi para a Maluê para ela avaliar o que ela estava sentindo do campo e tava uma zona. Eu recebi da equipe médica que esperasse 10 dias antes de esperar. Nesses 10 dias de intervalo, a pessoa soube que ela estava com Covid, não era para ter operado antes, na verdade ela estava expurgando muita coisa e não era pra gente interferir. Depois desses 10 dias, quando ela terminou de expurgar aquele monte de energia, tipo descarrego, a gente entrou e a gente atuou. Foram pontos de vidas passadas onde aquelas lembranças, aqueles focos estavam fazendo o vírus se apegar, sabe? Então, assim, o vírus, na medicina chinesa, medicina tradicional chinesa,
o pulmão está muito ligado à tristeza. E no meu trabalho eu vejo muito isso, tá? Quando a gente opera o núcleo coração-pulmão, tá ligado a tristezas do passado, ressentimentos. Então, assim, foi bem o caso dela. Depois disso, eu operei outras pessoas com Covid e eu não cheguei a fazer o exame de campo. Quando a pessoa falou que era Covid, eu peço esses 10 dias. Isso foi pedido da equipe médica, da falange médica. E aí depois a gente entra e atua. E nesse intervalo de tempo, eu trato as pessoas com banho de ervas, escalda-pés e chás. Eu trabalho muito com ervas. Por que eu trabalho com o auxílio das ervas? A gente utiliza as ervas porque as ervas elas têm a frequência que vai neutralizar coisas, ou seja, frequências que estão no nosso campo. E neutralizando, a gente dá um choque energético, é como se fosse assim, ó. Sabe, você dá uma sacudida energética e muitas das energias que estão presas no seu campo, elas vão se desconectar. Então, assim, tira, sabe? Tira muita coisa logo nesse banho, no banho, nos chás. Pessoas que têm um histórico de depressão e tentativa de suicídio também é indicado, sim, bastante, porque na experiência que eu tenho de depressão e tentativa de suicídio, a pessoa nunca tenta se matar sozinha. Como isso? Sempre tem vários espíritos junto, tá? Então, assim, é um caso bem legal para fazer cirurgia espiritual. A gente vai fazer o socorro daquela pessoa que está encarnada e de todos os outros. É isso. Gente, adorei. Adorei. Que lindo, eu perguntei isso porque intuitivamente, em alguns momentos da minha vida, tive acesso a esses tipos de conduções espirituais. Cacau, é muito emocionante. Cara, esse trabalho é minha vida. Sério, eu fico assim... É sem explicação. É muita emoção, cara. É muita emoção. Eu sinto muita conexão com a minha falange. Eu sinto... Quando você entra no campo de outra pessoa, a emoção fica à flor da pele. Não tem jeito, tipo assim, você não tem o corpo físico como uma barreira. É o seu espírito em contato com o espírito do outro, entendeu? Então, assim, não tem como você... E também é por isso que você acaba absorvendo muita coisa do seu paciente, por ressonância, porque você também tem histórias, eu tenho vidas passadas, eu tenho minhas dificuldades, a gente tem tudo dentro da gente. Então, assim, o drama do outro, às vezes, é o mesmo que o seu, bate no seu, você não... Assim, sabe? É muito emocionante trabalhar com isso, ver a história das outras pessoas, é um trabalho muito incrível, cara. Ariadne, desculpa, te mandou um presente, tá? de perdão. Tu apresentar como a cirurgia espiritual me tocou bastante. Seria quando as energias e influências de um local sobre as pessoas que estão ali. Ariadne, eu ainda não consegui entender. Cara, bora conversar no privado, que aí você me explica melhor. Precisa de mais detalhes. Maíra, tem uma amiga que há 3 anos tem dores horríveis na coluna. Tem que tomar morfina. Já fez diversos procedimentos, ela não trabalha mais, não tem vida social, sente dor todos os dias. Então, geralmente, quando a medicina tradicional falha, ou seja, tipo, você exauriu tudo e nada dá certo, nada funciona, esse é o momento, né? Tipo, com certeza tem ali alguma coisa que é energética. Porque do corpo você já fez tudo. Então não tá no corpo, entendeu? Tá mais além, tá mais dentro, tá numa camada mais por dentro. Então, assim, deve ser... Eu já operei tanta gente com coluna e as histórias são diversas. Pode ser um monte de coisa, eu não vou nem tentar adivinhar. Eu tenho que abrir o campo dela e examinar o campo dela para eu ver o que pode estar acontecendo ali. Maíra já está achando que vai ter que viver tomando remédio para a vida toda. Então, ajuda. É que era a continuação da pergunta anterior. Olha, pede para ela me mandar mensagem, que eu vou examinar ela. Esse exame inicial
é gratuito, tá, gente? Então, assim, ele já faz parte da cirurgia, mas é uma conversa até para as pessoas me conhecerem meu trabalho, para verem se elas se afinizam comigo, com o que eu vou dizer, tá? Então, assim, é uma conversa completamente descompromissada mesmo. Ela pode vir papear comigo, a gente faz o exame de campo e aí ela vai decidir depois. Grata por me avisar. Gratidão, se amar terapias. Gente, adorei fazer essa live. Tô doida pra semana que vem chegar pra gente fazer mais um estudo de caso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e eu também vou carregar elas no meu YouTube. E vocês podem fazer mais perguntas lá depois, tá? Então, assim, a gente vai continuar conversando nos comentários. Você lembrou depois assim, cara, queria saber isso e não me atinei na hora, pode perguntar depois que a gente continua tirando dúvidas e conversando por lá. Gratidão, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!